Oi, gente, tudo bom? Finalmente cheguei aqui no YouTube, consegui chegar nessa plataforma. Eu sou extremamente grata pelo Instagram, que trouxe vocês todos esses anos, né? A gente conseguiu trocar por lá. Mas eu confesso para vocês que eu me sentia limitada, querendo falar. E aquela caixinha, né, não me deixava dar mais, não me deixava falar mais, né? Era sempre um minutinho dos stories, as respostas das caixinhas, tudo bem resumido. Então aqui vai ser um lugar que a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais, eu vou conseguir ajudar um pouquinho mais vocês, dar respostas mais completas, né? Mas vocês não esperam por esperar. Não, mas vocês não perdem por esperar. Por quê, gente? Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Thaís, muito prazer. Eu sou mãe de 4 filhos e sou formada em análise de comportamento. Então, eu tenho especialização em temperamentos humanos e em desbloqueio emocional. E eu trouxe isso para minha maternidade e eu consegui fazer disso um grande recurso, um grande instrumento para conseguir a melhora no relacionamento dos relacionamentos dentro do lar. Entende? Então, eu vou fazer produtos, né? Vocês vão estar recebendo cursos sobre temperamento, sobre as linguagens do amor, sobre linguagem corporal, sobre virtudes e vícios. Então, são produtos voltados para você entender com quem você está lidando. Você entende que o ponto de partida dentro da nossa casa é a gente olhar para aquela criança, é olhar para aquele marido, é olhar para quem você está lidando e falar, e você saber quem é você, né? Com quem eu estou lidando. Quando a gente começa pelo começo, as relações tendem a ficar mais fáceis e a gente tem mais recursos para lidar com os desafios que uma família traz pra gente, tá bom? Mas então, nesse primeiro vídeo, eu vou responder as perguntas que vocês deixaram para mim lá no grupo VIP, tá bom? O grupo VIP é o grupo das íntimas, então se você tá aqui me acompanhando e você já vem lá no Instagram há muito tempo, tá? Você me acompanha, eu vou deixar o link aqui na bio para vocês. E vocês entrem lá, tá bom? E se você tá chegando agora, tá me vendo pela primeira vez, me segue lá no Instagram, meu arroba é esse aqui, ó, Thaís Almeida, oi. Me segue lá, que é lá que eu compartilho há 7 anos já sobre as minhas experiências maternas, conforme as crianças foram chegando. Foram muitas experiências legais, né? Eu tive a minha primeira filha, que vai completar 8 anos em outubro, prematura, aqui nos Estados Unidos, longe dos meus pais. Eu sou filha única. Os meus pais estão lá no Brasil e eu moro aqui nos Estados Unidos. O meu segundo e meu terceiro filho nasceram de parto normal em uma casa de parto, sem anestesia. E o meu quarto filho, que completou 8 meses ontem, ele nasceu em casa, foi um home birth. Então, assim, são muitas experiências legais, são muitos anos de maternidade, né? Eu vou completar 10 anos de casada em outubro desse ano. E a família, sem sombra de dúvidas, ela tem um tesouro muito grande, né, que a gente recebe quando a gente realmente encara essa missão materna com fé, com bom senso, buscando a santificação, né? Mas calma, que aqui não vai ser, a gente não vai ter só assunto sobre fé, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não tenha nenhuma religião, eu acredito sim que com a minha formação, que com as experiências que eu fui tendo ao longo desses anos, eu vou conseguir te ajudar também, tá bom? Então vamos para as perguntas? A Kelly me perguntou assim, Thaís, eu gostaria muito de saber como devo agir com o comportamento das crianças na chegada de um novo bebê, pois é novo para eles e também é para mim. E assim, gente, a gente viveu essa experiência aqui em casa 3 vezes, né? Então, a Liz era filha única, minha primeira filha, chegou o Ben, depois chegou o Thomas, depois chegou o Apolo. Então, é um momento que eu vejo que em muitas famílias realmente se torna um dilema, né? As crianças acabam tendo um ciúme. Esses dias eu vi um vídeo, né, de uma mãe que vai ter a terceira neném e a filha dela mais velha, se não me engano, tem 5 anos. E quando ela deu a notícia do neném, ela começou a chorar. A menininha começou a chorar e falou, mãe, eu não quero que você tenha um novo neném e tal. E a mãe, ela também ficou com uma pena dela, né? Um sentimento assim, filha, tá tudo bem, né? E ela começou a chorar junto com a filha, sentindo a dor da filha. E claro, isso é muito natural, né? A última coisa que a gente quer é ver os nossos filhos sofrendo e que o que traz felicidade pra gente traga alguma angústia pra eles, né? Mas como que eu entendo essa situação? Nós, pais, nós somos intérpretes da realidade dos nossos filhos.
O que isso significa? Que os nossos filhos, eles ainda não têm todos os recursos necessários para eles conseguirem interpretar e digerir o que está acontecendo na vida, né? O que está acontecendo na realidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, e ó, se você é pai, se você é mãe, fique atento aos sinais e poupe os seus filhos disso que pode acontecer. Presta atenção no que eu vou falar. Muitas vezes vem de adultos comentários do tipo: tá chegando novo irmãozinho, você vai perder o seu trono, hein? Você tá chegando um irmãozinho, não vai ter mais colo da mamãe. Fulana, você vai ter um irmãozinho? Seus dias estão contados, hein? Então, assim, a criança ouvindo aquilo ali, ela não tem a maturidade suficiente para ela entender ironia, para ela levar de boa, para ela receber aquela provocação da mesma forma que um adulto receberia. Então a gente precisa poupar os nossos filhos desses comentários, né? Primeiro, porque não é verdade. Receber um irmão não é uma coisa ruim. Você não prejudica o irmão mais velho quando ele recebe um irmão. Muito pelo contrário. Receber um irmão é uma bênção, é uma dádiva de Deus, é uma oportunidade enorme de você desenvolver várias virtudes na sua vida desde cedo, sabe? Ternura, paciência, responsabilidade, carinho, afeto. Então, é extremamente benéfico para qualquer pessoa receber um irmão. Então, a primeira coisa que nós, adultos, precisamos entender é que a gente não precisa ter pena do filho mais velho, né? Ele vai estar acontecendo uma coisa boa na vida dele. O recebimento de um irmão é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que mesmo que essa criança ela receba essa notícia, né, de forma um pouco negativa, né, se o seu contexto não foi esse, né, não tem adultos que ficam fazendo essas piadinhas para ela, não tem pessoas que trazem esse sentimento ruim para ela, é você ajudar o seu filho a olhar o dom da vida de uma forma realmente especial, porque é. Então, você introduzir, né, se você não tinha introduzido antes, você começar a introduzir para o seu filho como uma vida é formada. E calma, que a gente não vai falar sobre a sexualidade de homem e de mulher, né, como um bebê é feito, não é sobre isso. A gente vai falar sobre a dádiva que é uma nova vida. Você pode mostrar para os seus filhos, né? Hoje a gente tem vários recursos, né? No YouTube, em computador, em livros, onde a gente pode mostrar para o nosso filho como que uma pessoa ela se forma, como é que vem do papai e da mamãe uma sementinha que se une e daquela união começa a surgir um broto, né? E eu vou compartilhar para vocês a história que eu conto aqui em casa para os meus filhos. E a primeira vez que eu contei essa história para Liz, que é quando a gente estava prestes a receber o bem, eu me lembro do brilho dos olhos dela e o quanto ela ficou feliz com aquilo. E a história que eu conto é a seguinte: o papai e a mamãe, quando se viram, eles se amaram muito. E quando eles começaram a se amar, o coração deles começou a encher de amor. E quanto mais tempo eles ficavam juntos e cada vez que eles se encontravam, o amor ele enchia o coração até que não cabia mais dentro do coração e o amor transbordou. Esse transbordamento de amor foi para a barriga da mamãe. E sabe quem se tornou? Se tornou você, minha filha. E eu lembro que o olhinho dela brilhou, gente, brilhou de uma forma de entender que ela é fruto do amor do pai e da mamãe. E eu falei para ela, e conforme esses anos foram passando, você chegou na nossa vida e você fez o amor encher mais rápido ainda. Foi tão bom ser a sua mãe, foi tão bom ter você na nossa família que um milagre aconteceu novamente. O nosso amor transbordou de novo. Você trouxe tanto amor para a nossa vida que esse amor transbordou de novo. Antes de você chegar na nossa vida, demorou 5 anos para o nosso amor transbordar, que era o tempo de relacionamento que eu tinha com o pai dela, né? Demorou 5 anos para o nosso amor transbordar. Mas quando você chegou na nossa vida, você encheu de tanto mais amor que demorou só mais 3 anos.
que é a diferença que ela tem pro irmãozinho dela. Então, em 3 anos, o nosso amor transbordou de novo e chegou o bem, que é a sementinha de amor que o Senhor nos presenteou. Então, dessa forma, eu consegui trazer para minha filha que aquilo que estava acontecendo, na verdade, era um ato de amor, era um transbordamento de amor. E durante os 9 meses de gestação, eu pude ir trabalhando com ela a questão divina da vida, né? Aqui em casa nós somos cristãos, então a gente acredita que uma nova alma ela só consegue chegar até nós por intervenção divina. Não é fruto simplesmente de uma relação entre o homem e de uma mulher. Mas toda alma que chega a esse mundo chega com um propósito. Então, vocês entendem que a gravidez ela é uma oportunidade, ela é uma porta aberta para a gente começar a se introduzir nesse tema da transcendência, a gente começar a desenvolver nos nossos filhos essa transcendência. Entende? Então, assim, olhar para aquela criança, saber que ela vai ter um irmão e não sentir pena, porque na verdade o que está acontecendo na vida dela é um maravilhamento, é uma bênção dada por Deus, é o primeiro passo para começar a introduzir esse tema com os filhos mais velhos, tá bom? Então vamos lá agora para a segunda pergunta, que é a pergunta da Isabela. Ela perguntou o seguinte: como se manter sã nesse mundo caótico de tantas tarefas e afazeres para manter um lar de lucidez, né? Lar de lucidez é o nome da nossa comunidade, porque é o que eu mais tento trazer para o meu Instagram, né? Conversar com as minhas seguidoras é a gente ser lúcida dentro de casa. O que é você ser uma mulher lúcida? A virtude da lucidez, ela é o oposto do vício da histeria, né? Então, sabe quando a gente surta, quando a gente não aguenta mais, quando a gente não tem mais recursos, e a gente não aguenta, a gente fica histérica, né? A histeria ela é ruim. Porque quando você fica histérica, você cede a muitos pecados, né? Você comete o pecado da ira, o pecado da maledicência, e aí da impaciência. Então, essa histeria da nossa que acaba causando na nossa alma, ela acaba atrapalhando muito a gente enxergar as coisas de forma lúcida, que é a clareza. Eu tenho eu podia até fazer essa experiência para vocês. Em outro vídeo eu trago. Eu tenho uma analogia que eu faço, que é o seguinte. Sabe esses brinquedinhos de glitter que tem água dentro, que quando a gente sacode ele, o glitter fica todo misturado? Muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa vida está tão no vucu-vucu que a gente não consegue enxergar as coisas com clareza. Então a gente olha para aquelas coisas ali e o glitter está todo bagunçado. E você não consegue enxergar o que tem do outro lado do pote, porque tá um monte de coisa acontecendo. Mas quando você para e você deixa aquele glitter assentar, você consegue olhar o outro lado, o que tem do outro lado, de forma clara, de forma lúcida, entende? As coisas abaixam, as coisas assentam. E muitas vezes o que a gente precisa na nossa casa é desse tempo das coisas se assentarem. E eu tenho 4 crianças aqui em casa, gente, então eu sei bem o que vocês passam, né? Muitas vezes, até com menos filhos, né? Ou com mais também, mas a gente tá numa correria. Eu sei o que é, e eu quero que vocês entendam onde vocês estão chegando, tá? Eu sei o que é não ter rede de apoio. Eu sei o que é precisar ficar o dia inteiro cuidando das crianças porque o marido está o dia todo trabalhando. Eu sei o que é ter 4 filhos para cuidar, uma casa para administrar, comida, banho, escovar dente, ver dentista, ver médico e tal, sozinha, porque o marido tá com outras obrigações. E não sou dessa galera, né, que mas o marido tem que participar, porque senão fica sobrecarregado e tal, gente. Estamos todos sobrecarregados, estamos todas sobrecarregadas, tá bom? Eu acho que então, assim, eu entendo. O que eu quero pra você é, eu entendo, tá? Eu não estou num lugar de privilégio, onde eu tenho ajuda na minha casa, tá? Eu tô no mesmo barco que vocês, beleza? Quando a gente decide que a gente quer ter um lar estruturado, um lar funcional, um lar onde a gente não simplesmente vai sendo levada por intuição, mas a gente não vai sendo legada, a gente não vai sendo apenas levada por intuição. A gente não quer só educar por memória, sabe? Com as coisas que a gente aprendeu e a gente quer replicar. Não é isso. Quando a gente quer viver uma maternidade intencional, onde a gente realmente quer conseguir educar os nossos filhos em bases sólidas, né? A gente precisa ter aquele momento que no meio do cansaço, depois do show, depois de tudo, você fala:
Tá, o que eu faço agora? Normalmente é nesse momento que você dá que você consegue enxergar as coisas com lucidez. Então, assim, muito do que vocês já ouviram, tá? Mas é o seguinte, criança precisa ter rotina. Sem rotina dentro de casa, você não tem tempo para você não tem tempo para conversar com seu marido e você não tem tempo de qualidade com as crianças. Porque a falta de rotina te leva à exaustão. Uma criança que não dorme, uma criança que não come direito, uma criança que só chora, uma criança que fica birrenta, ela te exaure. Aquela criança que fica chorando, choro de criança o dia inteiro, criança fazendo birra o dia inteiro, lidando com isso o dia inteiro, cara, isso vai te exaurir. E eu sei disso porque eu já vivi isso e quando eu perco a rotina aqui em casa até hoje, eu fico exausta. Isso vai me exaurindo. Entende? Então, muitas das vezes, a gente precisa dar espaço para trás e falar: peraí, a partir de agora tá tudo bagunçado. Eu vou encarar o fruto das minhas escolhas, que muitas das vezes foi ou por preguiça, ou por falta de orientação. E calma, tá? Eu não tô aqui, porque todo mundo que não tem rotina é preguiçosa. Não, não é isso, mas todos nós temos vícios temos vício na nossa alma e nós nos inclinamos para a lei do menor esforço. Então a gente sempre tem essa tendência a ir para o que dá menos trabalho. O que é mais fácil? Você educar o seu filho a dormir, lidando com choro, porque para você reeducar uma criança a dormir, vai ter choro. Muita gente vai falar, ai, não, vai ter choro, tá? Você vai ter que lidar com aquele choro da criança que te rasga por dentro, quebra seu coração em 1000 pedaços, você se sente a pior mãe do mundo, porque você está abandonando seu filho. E muitas mães até hoje não conseguem lidar com isso. É um problema, tá? A gente pode falar com isso nos outros vídeos. Você vai ter que lidar com o choro, você vai ter que lidar com a sua falta de constância, com a sua desorganização, porque você vai ter que acordar ele no horário certo. Então você vai ter que acordar primeiro que ele para acordar ele no horário certo. Ele vai ter que tomar café da manhã em um horário, ele vai ter que almoçar em horário, ele vai ter que lanchar em horário, jantar num horário, tirar a soneca no horário e dormir em um horário. Então isso vai exigir de você uma predisposição a falar, não, peraí, deixa eu fazer o que é certo. E no começo, até isso se tornar automático, se tornar de fato uma rotina, isso vai te cansar. Isso vai exigir de você aquele esforço, né? A virtude da constância, a virtude da paciência, a virtude da fortaleza, que é você se inclinar a fazer o bem, mesmo que isso te dê trabalho. Entende? Então, assim, a lucidez, ela vai vir da sua disposição em querer fazer o que é certo e não apenas querer, mas agir. Entende? Então, a gente vai trabalhar, para você ter um lar de lucidez, na força de vontade. A vontade é aquele ato que existe entre o querer e o realizar. Você quer, mas para você realizar, você precisa ter força na sua vontade. É a sua vontade que vai te dar a capacidade de você agir, de você seguir em direção ao bem. Entende? E calma, tá? Calma. Não sai desse vídeo achando que você é uma pessoa que não tem força de vontade, que é preguiçosa e tal. Todas nós, olha para mim, olha para mim. Todas nós temos vícios a ser combatidos. Você entende? Você entende? Não é você falar, nossa, eu sou uma preguiçosa, meu Deus. Todas nós temos vícios a ser combatidos e vai ser assim para o resto da vida. Entende? Existem vícios e virtudes. Nós temos a tendência natural de ir para a lei do menor esforço, que nos encaminha para os vícios. Então a gente tem uma tendência natural a ser preguiçosa, desorganizada, inconstante, maledicente. Por quê? Porque para fazer o mal, eu não preciso fazer esforço. Basta eu basta eu ceder às tentações da minha alma. Eu não preciso fazer esforço para fazer o mal. Agora, para fazer o bem, eu preciso me esforçar. Eu preciso ir atrás, até eu exercitar aquele músculo da virtude e aquilo se torne natural para mim. Entende? Então, no meio de tantas tarefas, né, desse vulco-vulco que a gente tem, que muitas vezes realmente a gente fala, cara, não sobra tempo, e que a gente fica sobrecarregada, a gente precisa colocar esse pause e organizar a nossa vida. A gente precisa desenvolver a virtude da ordem. É só assim, é só quando a gente começa a se inclinar para o mundo das virtudes que a gente vai conseguir se tornar uma pessoa lúcida e não apenas reagir às coisas que acontecem dentro da nossa casa, mas agir com intencionalidade, tá bom? Cada conteúdo que eu vou trazendo aqui no canal vai ajudar vocês cada vez mais a perseguir esse bem, tá bom? Então, fica ligado nos próximos vídeos.
E a terceira e a última pergunta aqui que eu escolhi, porque é o que vai mais ou menos pincelar e sobre o que a gente vai falar, foi a Losângela, que ela falou o seguinte: eu gostaria de ajuda para saber lidar com as birras. E quem não quer, gente? Quem não quer, né? Sem sombra de dúvidas, é muito difícil a gente lidar com qualquer comportamento infantil. Porque um comportamento infantil é aquele comportamento que você olha e você fica tipo assim, ai, para com isso, que bobeira, né? A gente já tá a um nível acima. Então, você lidar com um grito de criança, criança que não quer fazer o que tem que fazer, criança que não... vai gerando aquela exaustão dentro da gente, né? E a gente, tipo, por que só não faz? Por que só não dorme? Por que só não vai, né? Mas o sistema neurológico das crianças funciona diferente do nosso, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber para a gente conseguir lidar com a birra da criança é o seguinte: com quem você está lidando? Quem é o seu filho? Você sabe o temperamento do seu filho? Você está lidando com uma colérica? Você está lidando com um melancólico? Você está lidando com um fleumático? É com uma sanguínea? Quem é o seu filho? Com quem você está lidando? A primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Porque quando você conhece o temperamento do seu filho, você vai saber o que está motivando ele a agir daquela forma, entende? A emoção base de um colérico é a raiva. Então, muitas vezes, a raiva é a forma que ele tem para expressar, é o único recurso que ele tem. E as crianças, elas são temperamentais. Por quê? Porque elas não desenvolveram ainda a personalidade, elas estão desenvolvendo a personalidade de acordo com o ambiente. E essa é a segunda coisa que você precisa prestar atenção. Qual é o ambiente que seu filho está inserido? Porque você sabendo o temperamento do seu filho, você consegue ajustar o ambiente para atender as necessidades daquela criança. Entende? Então, se eu tenho um filho colérico, eu tenho que ajustar um ambiente que vai proporcionar para ele o favorecimento do desenvolvimento das virtudes, dos bons hábitos, para que ele consiga cada vez mais estar desenvolvendo a personalidade dele de uma forma que ele consiga entender a diferença entre o bem e o mal. Que fique claro para ele o que é certo e o que é errado. É uma criança extremamente explosiva. Então eu preciso mostrar para ela que a raiva muitas vezes vai motivar ela para lutar pelo bem, para lutar pela justiça. Mas existem pessoas que eu não posso falar dessa forma. Que eu não posso usar eu não posso deixar a minha raiva ela se tornar ira, porque isso vai fazer eu machucar as pessoas que eu amo, eu desrespeitar as pessoas que gostam de mim, eu vou deixar triste as pessoas que eu gosto de conviver. Então eu preciso entender quem é que eu estou lidando, porque um melancólico, por exemplo, a emoção base dele é a tristeza. É uma criança que está o tempo todo tentando ser perfeita, tentando fazer o melhor de tudo. E quando ela explode, ela se sente uma criança extremamente má. O melancólico, ele acredita que quando o pai e a mãe brigam com ele não é digno do amor do pai e da mãe. Ele é a pior pessoa do mundo, porque o melancólico ele tem esse nível de perfeição, ele tem um senso de perfeição muito alto. Então, um filho melancólico é aquele filho que acaba dando menos trabalho, é um filho mais tranquilo, que está na dele, mas que quando ele erra, ele se sente a pior pessoa do mundo. Quando o pai e a mãe brigam com ele, aquilo ali entra na alma dele e ele fala: meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim. E a gente não quer que o nosso filho cresça acreditando nisso, que ele é uma pessoa ruim, uma pessoa que não merece ser amada, uma pessoa que faz tudo errado, porque não é verdade. Entende? Então, o primeiro de tudo, aonde a gente tem que começar é entendendo quem é o seu filho. E para isso, o meu primeiro produto que eu vou lançar vai ser o curso dos 4 temperamentos para a família, que vai fazer parte do combo do Os Meus Eu Sei Quem São, que é para você ter todas as ferramentas, todos os recursos, para você conseguir entender qual é o temperamento do seu filho, qual é a linguagem de amor dele, como ele se sente como ele se sente amado, né? Quais são os traços, os caracteres pessoais dele, né? A linguagem física dele, como você consegue entender como que a sua gestação influenciou ele, como que a amamentação influenciou ele, como que o desfraude influenciou ele e como que as relações sociais influenciaram o desenvolvimento dele. Você consegue perceber isso através do formato do corpo dele. Isso é muito legal, né, gente? São recursos muito valiosos que a gente tem. Então, quando eu estudei tudo isso,
as coisas mudaram aqui em casa. Eu sei exatamente com quem eu estou lidando. Isso evita que os meus filhos façam birra? Isso evita que eles sejam crianças normais, como qualquer outra, que faz birra, que faz pirraça? Não. Eu vivo as mesmas coisas aqui dentro da minha casa, só que eu tenho mais recursos para lidar, porque eu sei quem são. Então, o primeiro passo para a gente conseguir lidar com a birra dos nossos filhos é saber quem eles são, tá bom? Então, ó, esse foi o primeiro vídeo, gente, respondendo as perguntas e respostas de vocês. Vão estar saindo mais vídeos, né? Vou começar a vir aqui para o YouTube para a gente conseguir falar de forma mais... para a gente conseguir se aprofundar mais nos assuntos, né? Que a gente já tratava lá no Instagram, de forma mais aprofundada. E aguardem os cursos que vão sair. Finalmente eu vou conseguir colocar, né, tudo que eu sei, tudo que eu compartilho com vocês lá no Instagram, tudo que eu uso aqui em casa com as crianças, com o marido, de uma forma embalada, bonitinha, nos produtos, com aulas lá para vocês estudarem cada temperamento, o que fazer com cada temperamento, como agir com cada coisa, bônus especial para os casais, como lidar com o marido, como você conseguir lidar com isso dentro de casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nos próximos vídeos, aguardo vocês interagindo lá no grupo VIP se vocês entrarem, lá no Instagram. E é isso aí, tá bom? Clica no gostei, se inscreve no canal, que muita coisa melhor tá vindo por aqui. Beijo, gente. Até o próximo e obrigada.